nós vamos conversar com o advogado criminalista integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, com o anúncio da antecipação da aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, o governo também resolveu se adiantar e o presidente Jair Bolsonaro já anunciou a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga de Celso de Mello. Como você analisa essa indicação? Bom, primeira coisa que já está sendo bastante difundido aí, né, nas redes sociais, a questão de que houve um desagrado por parte da base bolsonarista que esperava que fosse aquele ministro terrivelmente evangélico, né, que levasse adiante uma pauta bastante conservadora dos costumes. Isso não significa que ele não seja ligado ao conservadorismo, né, mas essa é uma questão que chama atenção, né, que está sendo bastante debatido. E a outra questão é a forma como essa indicação foi recebida no próprio STF, né, como se fosse uma confraria, os ministros já congratulando, né, esse novo integrante, possivelmente novo integrante da Suprema Corte Brasileira, e já indicando ali uma possível aliança, né, como se fosse o componente ali no STF que vai fazer essa ponte entre a presidência da República e o Supremo. Mas a gente sabe que também na política as coisas são imprevisíveis, né? Muitas vezes a gente pode pensar que pelo fato de a pessoa ser indicada pelo presidente, sentando lá na corte, vai atender a todos os pedidos, ou pelo menos atender a todas as demandas do presidente. E a gente vê muitas vezes que isso não acontece. Então, vamos esperar para ver. Agora, uma questão que eu tenho bastante curiosidade é como este novo ministro vai se comportar diante das questões atinentes à Lava Jato, né? Porque certamente o presidente Bolsonaro não ia indicar uma pessoa que fosse tão agora ligada ao lavajatismo, uma vez que ele também tem interesse em frear a Lava Jato, né? Não pelos mesmos interesses que as pessoas progressistas, democratas têm, né? São outros interesses, são interesses políticos, subreptícios da turba dele, né? Não são os mesmos interesses nossos, né? Que tem a ver com a questão das ilegalidades da Lava Jato. Isso é importante diferenciar, né, Portela? Porque uma coisa é a crítica à Lava Jato pelo tanto que ela fez em termos de ilegalidades e de afronta na prática ao Estado Democrático de Direito. Os interesses, no caso de Jair Bolsonaro, são relacionados principalmente à sua família, né? Nada tem de republicanos. Isso mesmo, né? Porque quem se preocupa com os rumos da democracia no Brasil critica a Lava Jato e esperava ou espera que o judiciário tenha uma postura diferente em relação aos desmandos da Lava Jato por motivos de defesa dos direitos fundamentais, né, violados pela Lava Jato, a questão também da afetação da soberania nacional com a destruição de um sem número de empresas, a questão atinente à corrupção pelos próprios lavajatistas. Já Bolsonaro tem interesses que vão totalmente em contradição a essa questão da defesa da democracia, né? Tem a ver, como você falou, com interesses dele e da sua família. E aí, por isso, muita atenção, né, no que esse ministro vai começar a falar. Se ele começar a dar entrevista, a gente vai ficar bastante atento para ver se ele sinaliza alguma coisa nesse sentido em relação à Lava Jato. Por enquanto é uma incógnita, né? E aquilo que eu disse, mesmo que indicado pelo Bolsonaro, pode chegar lá no Supremo e fazer coisas que o Bolsonaro não gostaria que o indicado dele fizesse. Agora, você falou também, Portela, do clima de confraria, né? E ontem nós tivemos aí o presidente Jair Bolsonaro justamente levando o Cássio Nunes a um encontro com o ministro do STF, Dias Toffoli, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lembrando também que na última indicação que tivemos para o Supremo, feita pelo presidente Michel Temer, do atual ministro Alexandre de Moraes, tivemos ali uma sabatina informal, no caso no barco do senador goiano Wilder Moraes.
Como é que você vê esse tipo de conversa, de encontro? Antes a gente não tem nem a vacância ainda, né, no STF, porque o ministro Celso de Mello ainda é ministro, ainda atua na corte. Como que você vê essa informalidade toda em relação a um assunto institucional, Portela? Dois problemas, né? Primeiro problema do ponto de vista do regime democrático, porque se a Constituição prevê que o indicado tem que passar antes pela sabatina, pelo escrutínio público, para daí depois se confirmar a indicação, que é uma forma de fazer um controle, né? O Senado faz o controle dessa indicação. Como tudo que envolve poder numa democracia deve passar por aquilo que a gente sempre menciona nas entrevistas, né? Os pesos e contrapesos, os checks and balances. A Constituição concede um poder a algum órgão, algum mandatário, algum órgão da administração pública ou mandatário, e do outro lado o contrapeso, ou seja, a fiscalização, né? Então, esse é próprio de qualquer regime que se diga democrático. E esse tipo de confraternização, de reunião informal, sem passar pelos canais institucionais, é muito perigoso, e isso, na verdade, está minando essa ideia de checks and balances, de pesos e contrapesos. E a outra questão é que, no que toca ao Bolsonaro, é uma forma dele mostrar, e ele gosta de fazer isso, né, sempre atuando na margem das instituições, ele gosta de mostrar isso para os seus apoiadores, né? Olha como eu consigo emaranhar as instituições conforme eu quero. Eles vão dançar a minha música e não eu vou dançar a música deles. É uma retórica e claro que nem sempre ele consegue fazer isso, né? É bom lembrar que ele estava, lembra, todo domingo saindo em carreata, participando daqueles atos que atacavam o STF, e daí depois que o STF começou a prender alguns bolsonaristas, aí ele parou. Então, ele também sabe onde ele pisa, né? Ele também sabe quanto ele pode perder nessa briga, mas ele continua desafiando, usando desse tipo de expediente para poder amealhar uma base bastante sólida de apoiadores dele que entendem que ele é o cara porque ele não segue nenhum protocolo, ele não respeita nenhuma instituição, né? Então, mais uma vez, e veja, isso ali num clima de amistoso, né? Abraços e, né? Quer dizer, isso mostra também para o público que tipo de democracia é a brasileira, em que você tem o ministro do STF, o Toffoli, confraternizando com o possível futuro ministro do STF, junto com o Bolsonaro, junto com o presidente do Senado, tudo uma grande festa, um grande clima de amizade, o que, para nós, que nos preocupamos com a democracia, é uma coisa extremamente bizarra, né? Porque quando precisar, então, o STF fazer o controle dos atos da presidência da República, será que vai fazê-lo devidamente? O Senado, será que vai fazer o controle devido, já que esse é o clima e não fazem nem questão de esconder, né? Esse é o clima de amizade, entre aspas, entre essas peças da política, né? Essas peças institucionais. É tudo público, inclusive, né, Portela? As pessoas acabam normalizando algo que não deveria ser normal dentro aí do nosso quadro institucional. Agora, Portela, falando de coisas que não são exatamente normais aí, em termos de instituições, nós tivemos na semana passada também um episódio que foi a revelação por parte de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo do desvio de finalidade de 7,5 milhões de reais doados pela Marfrig para a compra de testes rápidos de Covid-19. Esse dinheiro era para ser usado na compra de 100 mil kits de testes, que foi repassado para a Casa Civil da Presidência, justamente para o projeto Arrecadação Solidária do programa Pátria Voluntária, que é liderado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Como é que você vê esse episódio e é preciso que o Ministério Público Federal se manifeste a respeito dele, Portela? Claramente é uma situação que deve chamar atenção, né? Não só das instituições de persecução, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas também da mídia, né? Que a mídia cobre uma postura mais incisiva dessas instituições. E aí,
né, você vê o discurso da campanha do Bolsonaro, e que ainda ele continua a bater nessa tecla, né, da questão da moralidade, do combate à corrupção, porque as instituições são todas contaminadas, falidas, e aí ele mesmo se vale, né, das instituições quando lhe convém, porque quando não convém ele usa das margens, né, mas quando convém, e ele usou bastante isso, afinal ele foi deputado por quantos anos, né, um deputado ineficiente, minúsculo, né, que só usava do mandato para destilar ódio e ataques. E ele, então, usa das instituições, quando lhe convém, para beneficiar os seus, né, a sua família, a sua esposa. Então, e daí a gente percebe também, né, uma diferença de atuação de órgãos de persecução em outros casos, quando se tratam de oponentes políticos, né, em que já se pede a prisão, já se prende a pessoa de maneira, às vezes, muitas vezes assodada, de maneira bem claramente no sentido de perseguição. E agora, quando se trata da família Bolsonaro, sempre é uma atuação mais parcimoniosa, né, com passo a passo, né? Vejam que o Flávio Bolsonaro continua em liberdade, mesmo com tantas evidências de que ele continua cometendo crimes, e não é só crimes da rachadinha, existem evidências de outros crimes que ele cometeu, inclusive ajudando o pai dele em montar um gabinete do ódio, né? Da onde vem esse dinheiro para patrocinar as redes sociais que saem atacando qualquer pessoa que critique o Bolsonaro, né? Então, mesmo com todas as evidências, com tanta podridão, Flávio Bolsonaro continua em liberdade, e não há nenhum tipo de ameaça assim, próxima do judiciário de que vá decretar sua prisão para ele cessar de cometer os seus crimes, né? E depois também veio outras notícias em relação ao Carlos Bolsonaro e agora a Michele Bolsonaro, que também não é a primeira, né? Porque já tinha havido lá a questão dos cheques do Queiroz, e continuam em liberdade, né? Usando e abusando do poder. Então isso mostra assim o quão o quão fracas estão as nossas instituições, né? Rendidas a um projeto de poder antipovo, antidemocrático, anti-soberania nacional, e deixando o público a Deus dará, né, na espera de que essa sujeirada toda seja passada limpo, e isso acaba não acontecendo, né? Existe sempre uma expectativa que acaba não se concretizando, as investigações ficam meio que no meio do caminho, as coisas não andam, desaparecem, né? Sai do radar, daí vem decisão do STF suspendendo investigação, né? Exemplo do caso do Flávio Bolsonaro. Então, é o nosso dever, né, como cidadão, cobrar essa postura mais incisiva das instituições, justamente agora quando se trata de um presidente da República, né? Uma pessoa que está ocupando um cargo na presidência e que tem mostrado de maneira bastante nítida, que tem a pretensão de controlar as instituições, né? Aliás, foi denunciado pelo seu próprio amigo, Sérgio Moro, né, que fez essa denúncia de que o Bolsonaro estaria tentando interferir na Polícia Federal. Então, é uma tragédia completa, nós estamos vendo, e preocupante, né, a postura do Ministério Público, muitas vezes, e, sobretudo, a postura do Judiciário quando se trata da família Bolsonaro. Tá certo, Portela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.